Salve, salve, galera! E o Curtiu com Regi Galvão está no ar e estamos em novembro, mês azul. É um programa hoje especial que a gente vai falar de campanhas. A gente vai ter um papo muito bacana com o Dr. Rodrigo, oncologista, que vai falar sobre o câncer de próstata. E no segundo bloco a gente vai falar de o câncer de pele. Fique ligadinho aí que tem muita coisa boa que vai rolar para você curtir muito. Pessoal, estamos em novembro e com ele vem várias campanhas super importantes. E uma delas, que a gente vai conversar com você agora, é a campanha do câncer de próstata, conhecida também como Novembro Azul. Eu tenho ao meu lado o Dr. Rodrigo, que já é um médico super conceituado e vai falar conosco, vai explicar como surgiu a campanha de Novembro Azul, falar um pouquinho da formação dele, em que áreas mais ele atua, explicar para a gente a importância desse Novembro Azul. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho a respeito do câncer, né, que é a nossa especialidade com vocês hoje. Em relação ao Novembro Azul, ele não é uma campanha propriamente nova, né? Ele começou há vários anos atrás, uma década e meia mais ou menos, na Austrália principalmente, né? Derivado ao alto número de tumores novos de próstata que se diagnosticam, né? Então, é uma campanha basicamente baseada, mais do que na prevenção, no diagnóstico precoce, né? Porque o câncer de próstata não é uma coisa facilmente prevenível, ou seja, não tem alguma ação, digamos assim, direta que a gente possa fazer para propriamente prevenir o câncer de próstata. Mas, de uma maneira geral, se consegue diagnosticar um pouquinho mais precoce, quando tem esse rastreamento, né? E, como regra bastante geral, também todo tumor que é diagnosticado em estágios mais iniciais, ele é um tumor que tem uma tendência bastante forte a ser mais facilmente manejável, mais facilmente curável. E quando começou a se dar essa importância para que exista essa campanha de Novembro Azul, campanha contra o câncer de próstata, quando o ser humano se deu conta, a medicina no geral, e dizer, não, a gente precisa disso, porque já acontece índices, né? E a gente tem que, todo ser humano, o homem em si, ele tem que tomar consciência do quão é importante, né? Ter essa prevenção, ter essa noção de que pode acontecer, porque às vezes a gente pensa que não acontece com a gente, né? E acontece. Se tem quase uma certeza na vida de um homem, né, que em algum ponto ou outro a nossa probabilidade de desenvolver um câncer de próstata é muito alta. A vantagem disso é que nem todos os tumores, não é vantagem, mas enfim, né, nem todos os tumores vão ser agressivos, né? Tem um trabalho clássico de homens de 85 anos na Inglaterra, ou seja, senhores já de certa idade, onde a maioria deles já tinha algum câncer de próstata, mas nem todos eles clinicamente detectáveis. A verdade é que a quantidade de tumores de próstata que a gente acabou diagnosticando, ela aumentou muito desde a década de 80 para cá, principalmente pela descoberta de um marcador no sangue, né, chamado PSA, que junto com o toque é um dos exames que a gente volta e meia se preconiza para rastreio, né? Então, assim, se diagnosticou cânceres de próstata muito mais precoces e de lá para cá tem tido toda essa questão de conscientização para que a gente consiga fazer esse diagnóstico um pouquinho antes, aumentando a nossa chance de cura. Existe uma idade onde o homem vai desenvolver esse câncer de próstata? Existe uma idade mínima, uma idade máxima? Essa é uma boa pergunta. Assim, o câncer de próstata, normalmente a tendência é quanto mais velho o homem, maior a chance de desenvolver o câncer de próstata, né? Ao contrário de alguns tumores, que a gente tem alguns picos de incidência, né? Por exemplo, falando só a respeito de câncer de mama, o grande pico de incidência é entre 50 e 60 anos, né? Da mulher, de uma maneira geral. Então é muito mais comum uma mulher de 55 anos desenvolver um câncer de mama do que uma de 90 anos, por exemplo. E o câncer de próstata é uma coisa um pouquinho diferente. Então, quanto mais velho o homem, maior a chance da gente desenvolver. Só que não tem uma data para a gente começar, tá? Eu já tive pacientes com câncer de próstata, mas claro, sempre lembrando que isso é exceção da exceção,
Mas, enfim, existe, né? Pacientes com 30 e poucos anos já com neoplasia de próstata. Em relação ao rastreio, a gente tem que pensar numa medida populacional, né? Não é porque um vizinho teve daqui a pouco com 35 anos que eu vou precisar me preocupar com isso. Não, aqui não é o ponto fora da curva, né? Quando a gente pensa a respeito de rastreio, sempre tem que pensar dentro de uma população e, via de regra, isso varia um pouquinho de guideline para guideline, mas normalmente se começa com 45 anos, ou o paciente tem alguns fatores de risco aí por volta dos 40 anos, de fazer o PSA e o exame de toque. O que são fatores de risco? Né? Principalmente descendentes afro-brasileiros, né, que tem uma chance maior de ter câncer de próstata, pacientes com obesidade mórbida e paciente que tem familiar em primeiro grau com neoplasia de próstata também. Doutor Rodrigo, perdão, quais são as causas? Como que um homem detecta por ele mesmo ou os sintomas de um câncer de próstata? No geral são bastante variáveis, né? E infelizmente às vezes é um inimigo silencioso, a gente não nota nada, né? Então não é incomum também de chegar no nosso consultório aquele paciente absolutamente assintomático, não estou sentindo literalmente nada, vai fazer um exame, o PSA, que para a idade dele era para estar para 4, 5, está 1000, né? Então essa doença já está bastante avançada. Mas quando se tem alguma coisa, isso aí se confunde um pouco com aquela hiperplasia prostática benigna, né? Que é uma situação completamente diferente. Normalmente é dificuldade de iniciar o jato de micção, eventualmente o paciente pode ter um pouquinho de sangramento também e dor em loja prostática. Esses são os sintomas, no geral, mais comuns de neoplasia de próstata. E ele sentindo isso, evidentemente, ele precisa procurar um médico, fazer o diagnóstico. Existe câncer, o câncer de próstata, quando nós falamos, existe o maligno, o benigno. Não, quando a gente trata o conceito câncer, ele sempre é maligno, tá? É um conceito que se tem assim, falou câncer, ele é maligno. O que é o câncer maligno? É aquele tecido que se desenvolve de uma forma anômala e tem predisposição de andar para outros lugares, né? Especificamente quando a gente trata do câncer de próstata, ele tem predileção por ossos e linfonodos, né? Linfonodos são aqueles gânglios. Então basicamente esse é o padrão no geral que ele acaba se espalhando, por assim dizer. E quando o paciente tem uma doença localizada, digamos, o tratamento é um. Quando o paciente tem uma doença já à distância, com lesão óssea, aí o prognóstico tende a ser bem mais complicado e tratamento diferente também, com outro intuito até. E eu lendo um pouco sobre o assunto, eu percebo que é muito bom quando o homem ele tem atividades físicas frequentes. Sim. Né? Fala um pouquinho para a gente desses benefícios. O benefício cada vez mais em voga é literalmente isso, né? Mesmo que a gente não tenha uma associação absolutamente direta entre o cigarro e o câncer de próstata, ou o uso de álcool e câncer de próstata, você sabe que essas duas substâncias são responsáveis por uma série enorme de tumores, né? Mesmo o álcool, não tão badalado quanto o cigarro, né, em relação a isso, se estima que até 6% dos tumores sejam relacionados diretamente ao álcool. Embora mais comumente tumores de cabeça e pescoço e pulmão. Mas, como eu comentei uns minutos atrás, o paciente obeso é um paciente que tem mais chance de desenvolver câncer de próstata, especificamente. Então, se tem alguma forma da gente tentar diminuir a nossa probabilidade de ter um câncer de próstata, é fazendo exercício físico, tendo uma alimentação regrada e se mantendo ativo o máximo possível do ponto de vista de exercícios e mantendo o peso dentro do esperado para a altura do indivíduo. O que nos faz bem, né? Como um todo, ser humano, alimentação, exercício físico, a gente precisa disso, né? Precisa disso, né? E se a gente pensar nos benefícios do exercício físico, por último, isso é praticamente para tudo, né? Eu tenho um amigo que trabalha, que é oncologista também, que trabalha muito nessa parte de estudos populacionais de saúde, dissesse que se fosse uma pílula que se vendesse dando todos os benefícios que o exercício físico dá, seria o comprimido mais vendido do mundo. Que diminui enormemente a chance de ter um tumor, diminui enormemente, principalmente ainda, a chance de algum distúrbio cardiovascular, né? Por exemplo, um AVC ou infarto, enfim, é só benefício, né? Então, a principal forma da gente tentar prevenir toda e qualquer doença relacionada passa por um órgão que são as nossas pernas, né? Caminhar, fazer exercício e assim por diante. Que bacana, doutor Rodrigo. E hoje, né, novembro, mês Novembro Azul, é uma campanha já que existe, como você falou, há muitos anos,
focada no câncer de próstata. O que você tem a dizer para os nossos telespectadores, para as pessoas, principalmente homens, né, que a gente está focado nesse câncer de próstata, para essa prevenção? Qual recado você deixaria para eles? O principal recado que eu deixaria é o seguinte: nós estamos já em praticamente 2020, tá? Hoje não tem mais espaço para nenhum tipo de preconceito, né? Então os exames de prevenção eles estão aí, isso não tem a ver só com câncer de próstata, a gente pode até expandir isso aí um pouco mais. Não tem espaço para qualquer tipo de preconceito, principalmente em detrimento de uma doença que pode tirar a nossa vida, tá? Então fazer os exames regularmente, consultar o urologista, principalmente, que é o profissional especializado para isso, de uma maneira regular, principalmente depois que a gente passa aí dos 40, 45 anos, que isso aí realmente pode salvar vidas. É isso aí, pessoal. Gostaram dessas informações? Curtiram muito? Nós precisamos nos atualizar e estar preparado para tudo que pode acontecer conosco. Então, previna-se. Tome as precauções corretas e seja muito feliz. Fique ligadinho aí, que já já a gente volta com um assunto também para lá de importante, que é o tal do câncer de pele. Uma equipe multidisciplinar qualificada. Dedicação, estrutura moderna, conforto, segurança, satisfação. Tudo isso é muito importante, mas excelência para nós vai bem além disso. É também troca, vínculo, acolhimento, confiança, bem-estar e cuidado em cada etapa do atendimento. Acreditamos que atenção e carinho são primordiais no tratamento. Venha conhecer a nossa equipe. Vamos cuidar bem de você. Buscar o melhor para você é um desejo que todos têm e devem ter. Então, venha conhecer o Salão Cristiano Pinheiro. Um espaço acolhedor, planejado e pensado em proporcionar bem-estar aos nossos clientes que merecem e buscam o melhor em preços e qualidade. Aqui, qualidade é nosso diferencial, pois trabalhamos somente com as melhores marcas do mercado, originais, de procedência garantida. Nossa equipe é comprometida com a visão do Grupo Cristiano Pinheiro, que é estar sempre se reciclando, aprendendo e ensinando para poder oferecer o melhor. Nosso compromisso de pontualidade e respeito ao cliente é requisito que não abrimos mão, pois pontualidade também é sinônimo de elegância. Venha conhecer os nossos serviços de manicure, estética facial e corporal, barbeiro, cabeleireiros, maquiagem e embelezamento do olhar. Viu como é fácil ter o melhor que você tanto busca? Venha nos visitar. Estamos em 2 endereços. Salão Prêmio Cristiano Pinheiro, na Avenida Augusto Bauer, 191, Jardim Maluche. Fone 3355-3355. E Cristiano Pinheiro Exclusividade, no River Mall, Avenida Otto Renault, 445 São Luís. Fone 3351-7750. E voltamos com Curtiu com Regi Galvão e a gente vai conversar sobre o chamado câncer de pele. A gente, principalmente que mora aqui no litoral, adora tomar um sol. Eu sei bem o que eu estou falando porque eu sou uma delas e já ouvi aqui algumas coisinhas que não é positiva. E a gente vai ter muito mais informações com você, doutor Rodrigo. Fala pra gente a questão do sol, câncer de pele. Esse é outro assunto extremamente importante, né? Um assunto que a gente até, na realidade, por característica da nossa região aqui, ele é um assunto que tem que ser principalmente levantado aonde nós estamos aqui, né? Então, o que a gente estava comentando antes é basicamente o seguinte: nessa região que nós estamos aqui, do Vale do Itajaí, é uma das regiões do mundo, né? A gente escreveu, tem alguns trabalhos de nossa autoria a respeito disso, né? É um dos lugares do mundo com maior incidência de câncer de pele, né? E a verdade é que todos os tumores são multifatoriais, mas se tem um tumor que tem uma característica muito, muito forte e prevenível, é o tumor de pele. Sejam aqueles altamente agressivos, com aqueles menos agressivos, e no geral é a exposição a raios UVA UVB, né? Então,
Quando a gente pensa em ficar torrando no sol, isso aí nada mais é do que veneno e combustível para que se desenvolva um tumor, né? Então, é muito importante a gente levantar essa conscientização, né? Porque aqui na região que nós estamos, como a gente estava conversando antes ali, é muito gente que nem nós, gente descendente de europeus, gente muito branca, né? E principalmente algumas características que a gente tem aqui em termos de comportamento. A gente tem muitas pessoas que são agricultores, ou seja, trabalham de sol a sol, e uma cultura de praia muito grande que se tem aqui nessa região, né? E o que eu noto claramente é que as pessoas não se protegem, tá? Tem preconceito de passar filtro solar, não gostam de usar chapéu, boné, e vão para a praia e ficam torrando ali naquele horário totalmente impróprio, né? Das 10 da manhã até as 4 da tarde, que é o que a gente deve evitar de sair. Poxa, são informações que às vezes a gente sabe, mas a gente não faz, né? Talvez, como a gente estava comentando antes, acha que não vai acontecer com a gente. E acaba acontecendo, né? Isso a gente sempre tem que levar em consideração, né? Principalmente dependendo do fototipo da pele da pessoa, ou seja, quanto mais clara, maior a chance de desenvolvimento do câncer de pele. A gente sempre tem que lembrar que quanto mais tempo fica exposto ao sol, maior é a chance de a gente desenvolver um tumor ao longo da vida. E principalmente lembrando que ele não passa, né? A gente não consegue depurar o sol. Ou seja, aquilo que se recebeu de sol ao longo da vida, ele tem incidência cumulativa, né? Então, eu tomei um torrão aí, mas faz 10 anos que eu não tomo nada, posso tomar outro. Entre aspas, não limpa isso de um ano para o outro, tá? Então a gente sempre fica com aquela quantidade de radiação ali. E isso aí, né, conforme eu estava falando, exposição ao sol não protegida, pele muito branca, isso é um prato cheio para o desenvolvimento de tumores cutâneos. E mesmo que a pessoa esteja embaixo do guarda-sol, ela também recebe o sol. Explica pra gente isso é bastante importante também, né? Tem alguns pacientes que dizem, não, eu não vou usar protetor solar, porque aquilo ali é meio oleoso, eu não gosto, e eu vou ficar só embaixo do guarda-sol. Isso também não confere, tá? Porque o sol ele acaba refletindo na gente também. Então, se a pessoa fica só embaixo do sol, ele ainda assim pode tomar aquele popular torrão, mesmo que não se exponha diretamente ao sol, mas pelo reflexo solar ali da pessoa, e aquilo ali também contém raios UVA, UVB, que também são um fator, digamos assim, uma gasolina para o tumor se desenvolver numa pessoa, tá? Então, a dica principal é a seguinte, sempre ir para o sol nos horários mais próprios, digamos assim, evitar das 10 da manhã até as 4 da tarde. E sempre que for para a praia, para a piscina, onde quer que seja, algumas medidas têm que ser tomadas, né? A mais clássica delas é exposição, fator de proteção solar, né? Exposição sempre com fator de proteção. Além disso, uso de chapéus, bonés, né? E algumas um pouco mais recentes que têm vindo por aí, que são roupas específicas com proteção UVA, UVB, né? Quando a gente trata de uma roupa comum, ela protege mais do que se a gente recebesse aquilo ali diretamente do sol, mas ainda assim esses raios UVA, UVB, eles podem passar pela roupa, o que não acontece nessas malhas específicas, né? Então isso aí sempre é um investimento bom para fazer em cada verão que a gente enfrenta. A gente vê muita criança, né? Principalmente com essas roupas com a proteção. A criança, ela tem tem que ter um cuidado, porque ela vai mais para a água. Na água queima mais, doutor? Não é que na água especificamente queime mais, né? Mas assim, é super importante a gente fazer isso nas crianças mesmo, porque conforme a gente comentou, a incidência ao sol ela é cumulativa, né? Então, se daqui a pouco o indivíduo começa a tomar sol lá com 2, 3 anos de idade, chega com 40, 50, imagina quanto de radiação já não tomou ao longo da vida, né? E esse é um conceito um pouco mais novo, a gente não tinha isso a questão de 20, 30 anos atrás. A conscientização agora está cada vez mais forte a respeito disso, né? E essas roupas, sim, elas são indicadas para crianças, é mais do que claro isso, mas elas também têm produtos voltados para o público adulto, né? Então isso é uma coisa que eu sempre comento. Hoje de manhã mesmo eu vi um paciente, ele acabou tendo um tumor que não é dos mais agressivos de pele, mas sempre tem aquela questão de ter um tumor na região do rosto, ele vai ter que tirar, vai ficar uma cicatriz, aquela coisa toda, mesmo que hipoteticamente não seja alguma coisa que vá atacar a vida dele, não vai botar a vida dele em risco, sempre é um transtorno, a pessoa está tratando isso. E ele é exatamente assim, a pessoa muito branquinha, agricultor, trabalha de sol a sol e faz uma proteção solar indeficiente, né? Ele não consegue, ele diz, olha, o horário que eu tenho que estar lá na
na minha plantação é esse horário, não consigo em outro, mas aí também não passa protetor, aquela coisa toda. Então, assim, é muito importante que a pessoa, se não puder deixar de estar exposta naquele momento, que a pessoa se proteja, tá? É a melhor maneira da gente poder prevenir um tumor. Quando que eu percebo que existe câncer de pele na pele? Existem algumas características, né, de cada um dos tipos. A gente sempre tem que lembrar que o câncer de pele ele não é um só. Ele tem vários subtipos diferentes. Tem o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, e tem outros 2 tipos que são bem mais agressivos. Existe um carcinoma que se chama carcinoma de Merkel, que é bem agressivo. Tá? Agora nós temos alguns tratamentos mais novos para o carcinoma de Merkel, mas fortunadamente ele é muito raro. Né? Se fez aqui um levantamento há pouco tempo com o pessoal da patologia aqui da cidade, um levantamento só por cima. E a gente teve poucos casos aí nos últimos 20 anos, mas a gente tem um tumor que é super comum aqui na nossa região, que se chama melanoma. Né? Então, melanoma a gente tem aquele ABCD. Normalmente é uma mancha preta, né? O A de assimetria, né? Então ele é um tumor assimétrico. O B de bordas, né? São bordas absolutamente irregulares. O C de cor, ou seja, é uma lesão que está mudando de cor. E o D de diâmetro, né? Que ele está crescendo. Então, se a gente tiver um tipo de lesão na pele que esteja crescendo, com bordas irregulares, eventualmente sangrando, isso aqui tem que nos levar imediatamente a procurar um médico para fazer o melhor diagnóstico e tratamento daquela doença. E existe esse câncer de pele que nós estamos falando, ele pode ser infantil também? O melanoma é bem mais raro, tá? O melanoma é bem mais raro. Ele até pode ser infantil, mas ele realmente é muito, muito pouco comum. Ele é mais comum na Austrália, onde existem algumas síndromes genéticas que levam ao aumento de incidência do melanoma. CDKN2A é o nome de uma das síndromes, mas é uma coisa que aqui a gente não tem dados para isso, é uma coisa muito rara, né? Eu estou na região aqui aí por volta de 9 anos, pelo menos criança eu até hoje não vi nenhuma, né? Mas a gente tem vários adultos jovens, pessoas aí, várias antes dos 30 anos que desenvolveram esse tipo de tumor. Então você também não tem idade, tá? Então sempre que a gente tiver algum sinal desses de alarme, ou seja, repetindo, é uma mancha que está crescendo ou que está aparecendo com bordas irregulares e via de regra de coloração escurecida, a gente tem que procurar o dermatologista para fazer aquele diagnóstico. Bacana. E procurando, né, e tendo o diagnóstico, existem alguns cuidados? Como vai ser feita essa procedência para curar, para eliminar esse câncer de pele? Todo o processo de cura do câncer de pele, ele via de regra, a gente falando sempre de uma maneira bastante geral, mas via de regra ele passa por cirurgia, tá? Então se a gente pega um melanoma, quanto menor o melanoma, melhor é o prognóstico dele, então a gente vê as curvas de sobrevida bastante definidas, né? Então um tumor pequenininho tem uma curva de sobrevida muito boa, um tumor grande já nem tanto, mesmo com os tratamentos mais modernos agora, a gente está conseguindo curar pacientes mesmo em doença avançada, né? Então aquele paciente que tem lesão no fígado, pulmão e tudo mais, ainda assim a gente tem chance de cura desse paciente, mas é claro que é sempre melhor do que remediar e prevenir, né? Então a primeira manchinha pequenininha a gente já corre para o dermatologista para poder fazer a excisão daquilo ali, ou seja, só a biópsia, ou mesmo o diagnóstico, digamos assim, visual daquela lesão ali, para que a gente possa ter o melhor tratamento possível. E recomenda-se nós usarmos protetor solar todos os dias? Protetor solar todos os dias, tá? Quanto maior o filtro, né? Quanto maior o número que você tem ali, maior é a chance de proteção, digamos. Como é que essa coisa funciona? Por exemplo, o filtro 60 equivale a cada 60 minutos de uma pessoa, cada 60 minutos exposto ao sol com o filtro, a 1 minuto de sol diretamente, como se fosse, né? 45 a cada 45 minutos que a pessoa está exposta, equivale a ter recebido 1 minuto exposta diretamente ao sol. Então, quanto maior o filtro de proteção solar, maior é a proteção que aquela pessoa ali recebe, né? A gente escuta falar que às vezes chega numa proteção X, não faz mais a proteção, a prevenção que tem que ser. Isso é verdade ou não? É uma meia-verdade, né? No geral, ela é uma meia-verdade. O que acontece é que depois de um determinado fator de proteção solar, ele realmente fica muito oleoso. Então é difícil de usar aquele tipo de fator de proteção solar, porque ele vira realmente praticamente um óleo, né? Então é bem mais difícil de usar. Mas ainda assim, o maior filtro de proteção solar que a pessoa possa usar é mais benéfico em termos de estar prevenindo um mal certamente bem maior no futuro. Então, repetindo, Dr. Rodrigo,
até para o pessoal de casa, eu nunca tinha recebido essa informação, quando o fator do protetor solar refere-se a 60, equivale a 1 minuto? Equivale, assim, ó, o fator de proteção solar 60, né? A cada 60 minutos que a pessoa passa no sol com aquele protetor, equivale a 1 minuto de sol direto sem que a pessoa tivesse protetor. Cada 45 minutos que ela fica com o protetor, equivale a 1 minuto sem o protetor e assim por diante. Portanto, sim, quanto maior o filtro de proteção solar, maior é o tempo que a pessoa pode passar no sol, entre aspas, pode, né, recebendo a mesma radiação que receberia com fatores menores. E nós mulheres, principalmente, fazendo uma pergunta para mim também, nós usamos muito óleo. Sim. Para tomar sol. E às vezes no óleo existe também a proteção solar. Isso é bom? Em relação ao produto, cada um tem suas características, né? Então teria que analisar especificamente esse produto. Desde que tenha o filtro de proteção solar ali, com o fator reconhecido e autorizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, chancelado, digamos assim, Sociedade Brasileira de Dermatologia, não tem problema maior, não. Mas sempre aquilo, evitar de tomar sol desnecessário. O que eu digo por desnecessário? A pessoa vai lá e fica torrando a tarde toda, né? Isso aí é um catalisador muito grande do tumor. O horário, então, de se tomar sol é até as 10 da manhã e após as 16 horas. De preferência. Sempre o melhor é isso. Quer ir para a praia, pode ir, não tem problema, mas de preferência nesses horários e de preferência sempre muito bem protegido também, tá? Essas roupas de proteção UV funcionam super bem, elas têm preços super acessíveis, né? Normalmente a malha ela é super fininha, então a gente nem nota, não dá calor, não dá nada disso, né? Mas sempre usando naquelas partes não tão protegidas, né? Principalmente pescoço, mãos, rosto, né? E o uso de bonés e chapéus também ajuda bastante na prevenção de tumores cutâneos. Até porque o verão tá aí, né, doutor Rodrigo? O verão tá aí, né? Então o pessoal gosta bastante de ter essa cultura aqui de curtir muito praia, né? Tem absolutamente nada errado com isso, mas até para a gente garantir um número maior de verões, é bom a gente proteger a nossa pele, né? Isso falando só de tumores, mas a gente sabe que a exposição crônica ao sol também causa vários danos, inclusive em termos de envelhecimento precoce de pele também. Mesmo esteticamente não é uma boa ideia a gente ficar torrando. Porque acontece do envelhecimento vir muito rápido por causa do sol. É verdade. Eu nunca me esqueço, 20 anos atrás eu trabalhava numa cidade e do lado existia uma colônia de pescadores, né? Lá no Rio Grande do Sul ainda. E era impressionante, tinha muito pescador lá que vinha consultar conosco. Então às vezes as pessoas tinham 40 anos de idade, a gente olhava e parecia que tinham 70. Porque eles realmente passavam o dia inteiro no sol, sem proteção nenhuma, o que envelhecia o indivíduo é uma coisa realmente impressionante. Muito obrigada por essas informações. Por favor, podes deixar o teu contato para a gente, né? Onde a gente estava conversando, você atua Brusque região? Isso, exatamente. Então a gente pode passar aqui em Brusque, eu atendo na clínica da Unimed, né? Na rua Guilherme Wegener, e em Blumenau, no Hospital Santa Catarina, né, de Blumenau. E no Oncor, uma vez por semana, a gente atende ali no Hospital do Coração, em Balneário Camboriú. Maravilhoso, então. Tá bom. Muito obrigada por sua presença, pelas informações passadas aqui para a TV Brusque, para os nossos telespectadores no programa do Curtiu com Regi Galvão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. Muito obrigado. Puxa, maravilhoso, então, te receber aqui no Curtiu. De novo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Pessoal, é isso aí. Vamos se prevenir, vamos nos cuidar, nos amar mais, porque existem vários verões, como mesmo o Dr. Rodrigo comentou, para a gente estar aí curtindo muito nesse litoral lindo aqui de Santa Catarina. É isso aí, pessoal. O Curtiu com Regi Galvão, que traz a informação para você. Agradece por sua companhia, por ter ficado ligadinho com a gente. Espero que você tenha curtido muito. Segue a gente no Instagram, segue o Curtiu com Regi Galvão, acessa o nosso canal no YouTube, ativa lá a notificação para ficar ligadinho em tudo que vai acontecendo. E eu não posso deixar de falar também da nossa campanha de Natal. Você pode e deve fazer uma criança feliz nesse Natal. Dia 13 de dezembro, nós vamos estar num colégio
infantil aqui da nossa cidade, com o Papai Noel, entregando todos os presentes que foram arrecadados. O nosso ponto de coleta é lá no Arker, loja 1. O Arker da Figueira, mais conhecido por todos nós. É isso aí. A gente se vê. Já estamos preparando muita coisa boa para você. E a gente só tem a agradecer. Gratidão, Papai do Céu.